Bem, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui quem vos fala é o pastor Roberto, da Igreja do Brasil para Cristo, localizada ali na Celândia. Hoje estudaremos o capítulo 4, este capítulo abençoado, né? Está escrito desta forma: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus amados, podemos notar nesses dois versículos abençoados que a palavra de Deus, ela nos relata que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele padeceu na carne. Ele padeceu pelos nossos pecados, padeceu pelas nossas falhas, não é verdade? E se ele padeceu por mim, por você, nós devemos também se armar com este pensamento de que nós temos um Deus tão maravilhoso, que veio aqui, sofreu muito por mim e por você. Mas o Senhor quer que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós não viemos mais viver segundo a carne, segundo as concupiscências da carne, em outras palavras, né? Mas sim que nós viemos viver dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque nós não somos mais deste local ou deste lugar. Em outras palavras, nós somos forasteiros. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, mas a nossa pátria, ela está no céu, aonde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos homens, a vontade dos gentios, em outras palavras, andando em dissoluções, olha só, andando em dissoluções, no pecado, né, meus amados, de qualquer maneira, servindo a Deus de qualquer maneira, em concupiscências, em borracheiras, em glutonarias, bebedices e abomináveis, idolatria. A dissolução nós sabemos que é a imoralidade sexual, a depravação, concupiscências, é a ambição, é o desejo desenfreado, borracheiras, são as bebedices, embriaguezes, arneiras. A glutonaria vem de guloso, né? Apegado às coisas desse mundo, é o glutão, é a orgia, tudo isso está dentro da glutonarias. E também a idolatria, né? A abomináveis idolatrias, a idolatria por pessoas e assim por diante. Mas nós não devemos idolatrar ninguém. Por quê? Porque nós somos de Deus, nós somos do nosso Senhor. E acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então essas pessoas acham estranho nós não corrermos com eles no pecado, nós não estarmos ali fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Mas nós vivemos aqui para agradar o nosso Deus.
Por isso nós andamos na contramão do mundo, amém? Mas só que a palavra de Deus relata que todas estas pessoas que andam desta forma, querendo agradar o mundo e desagradando a Deus, no versículo 5 da carta de 1 Pedro, capítulo 4, fala assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém? Então podemos ver que todas estas pessoas, meus amados, hão de dar conta aquele que vai julgar os vivos e os mortos, né? Deus é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que pode julgar os que estão aqui e os que partirem. Ele pode tudo, né? Todo poder é dado para o Senhor. Então está aí, né? Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém? Vamos lá, né, meus amados? A palavra de Deus também, ela nos chama atenção aqui no versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Este versículo você tem que compreender ele, e existem bíblias melhores hoje em dia com ele corretamente, né? Que dá para entender, meus amados. E a gente analisa aqui esse versículo 6, esta expressão deve ser entendida como uma alusão aos que ouviram o evangelho enquanto viviam na terra, porém agora mortos. Quando Pedro escreveu, né, já estavam mortos, mas eles viveram e ouviram o evangelho e creram. E embora tenham morrido e julgados segundo os homens na carne, agora vivem com Deus. Esse versículo 6, ele pode ser parafraseado assim: o evangelho foi pregado àqueles que creram e posteriormente morreram, a fim de que tivesse a vida eterna com Deus. Amém? Então eles ouviram a palavra, não é verdade? E creram na palavra. Aqueles que creram na palavra hoje em dia estão com o Senhor, né? Está ali esperando o grande dia onde toda a igreja vai entrar reunidas, né? Reunida ali, está ali com Deus, já estão tranquilos, já estão descansando. E a palavra de Deus diz que já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ó, irmãos, já está próximo o fim de todas as coisas, né? Então vamos ser sóbrios, vamos andar como pessoas que andam de dia, né? Sóbrios, com a mente boa, com a mente pensando no Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. Vigiai, amém? Vamos vigiar em oração, sempre estar pedindo para o Senhor: Senhor, me oriente, Senhor, me abençoe, Senhor, me ensine cada dia o teu caminho, não me deixe sair do teu caminho. E a Bíblia diz: mas sobretudo tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? O amor, quando você tem amor por uma pessoa, você traz ela até Jesus. Os pecados dessa pessoa é perdoado. Você cobre multidões de pecados. Amém? Por quê? Porque é o seu amor para com aquela pessoa, né? Aquela pessoa aceita Jesus, deixa o pecado e assim por diante. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração, né? A hospitalidade, fazer o bem para o seu irmão, sendo hospitaleiro uns para com os outros, né?
cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós cuidamos da dispensa do Senhor. Vamos cuidar com muito cuidado, né? Vamos cuidar, vamos administrar o que o Senhor nos deu. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, amém? Se alguém administre segundo o poder de Deus, tá bom? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre, né? Como é maravilhoso servir ao nosso Senhor. Como é maravilhoso estarmos na presença do nosso Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o capítulo 12 de 1 Pedro 4 está escrito: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nós podemos ver, analisar, meus queridos irmãos, neste momento, que Pedro, ele estava ali insistindo, né? Dando uma palavra de fé, dando uma palavra de conforto para aquele povo. Pedro insiste muito na fé, na obediência, na paciência, para a firmeza da crença, não é verdade? E podemos ver aqui: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro estava falando: olha, vai vir tempos difíceis, vai vir problemas para vocês, para a igreja, mas fique firmes, se alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se alegrai, porque vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo, Pedro falava, agora neste momento, mas quando o Senhor se revelar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aí vai ser um regozijo total, vai ser uma alegria muito grande. O versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Então, se vocês são perseguidos, se vocês são maltratados pelo nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, né? E nós sabemos que nós somos, sim, pessoas bem-aventuradas. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, versículo 11: sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então está aí, meus amados, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Mas eu vivo uma vida tão difícil, as pessoas fazem isso, fazem aquilo comigo, as pessoas me perseguem. Meu amado, dê graças a Deus, porque o inimigo muitas vezes tem raiva de você, não gosta de você, porque você carrega o nome de Jesus no seu corpo. Onde você vai está o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é como Paulo, né? Carrega as marcas do Senhor Jesus Cristo, e nós não vamos ser bem vistos
de maneira nenhuma por aqueles que não temem, que não querem o Senhor. Nós andamos, como eu já disse, na contramão do mundo, amém? Andamos na contramão do mundo, mas graças a Deus, porque Deus é bom. Meus amados, o versículo 17, esse versículo 17 abençoado, que começa assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Esse versículo 17, Pedro já esperava Jesus naquele tempo. Os profetas, quando eles pregavam, eles já esperavam Jesus naquele tempo. E isso é bom. Deus deixava eles pensar desta forma, como nós também esperamos Jesus agora. Por quê? Porque um vai incentivando o outro que está perto e assim por diante. E Pedro diz: olha, toma cuidado, porque já é tempo, já começou. Porque já é tempo, né? Que comece o julgamento pela casa de Deus. Está para começar pela casa de Deus. Então, esse julgamento pela casa de Deus aqui está falando, né, de pecados, muitas vezes pecados trazidos, né, pecados ocultos que o Senhor ia trazer. Eram as provas, né? Provas permitidas por Deus para que viesse revelar o verdadeiro cristão e assim por diante, as perseguições. Você começa a ver do versículo 12 até o 17, você só vê Pedro falando sobre as durezas, os problemas que vinham e assim por diante, que já ia acontecer, outros já estavam acontecendo. Então, esse julgamento era a permissão de Deus, né? Permissão de Deus. Hoje em dia ninguém brinca com as coisas de Deus, não. Por quê? Porque é julgado por Deus. Não adianta as pessoas tentarem se esconder, tentarem brincar com Deus. Hoje em dia, se você for analisar, muitas igrejas estão permitindo muitas coisas. Se nós lermos o livro de Judas, o capítulo, né, o versículo, que Judas só tem um capítulo, né, o versículo 25, são 25 versículos, né, esse livro de Judas, mas o versículo 3 fala assim: olha, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, essas pessoas já estavam ali enganando nas igrejas e Deus estava, meus amados irmãos, através ali do servo de Deus que escreveu essa carta, o Senhor estava falando, colocou Judas para escrever, né? Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tá vendo? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, né? A batalhar pela fé. E essa batalha pela fé, ela tem que ser minha e tem que ser sua também. Olha, 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então sofre, né? Começamos a ver aqui, Paulo estava falando, né, com Timóteo,
Timóteo, sofre, pois, comigo, né? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que guerreia se embaraça com negócios desta vida, amém? Então está aí a palavra de Deus, né? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador, né? Se o julgamento começa pela casa de Deus, onde vai aparecer aquele que não quer nada com Deus? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a alma como ao fiel Criador. Então a minha alma e a sua alma, meu amado, ela está nas mãos do nosso Senhor, amém? Está nas mãos do nosso Senhor, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ficamos por aqui em nome de Jesus, amém?